जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ज्ञानातिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कविकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी केशवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते नमामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधाम् मधुरस्मितस्यां वदामि राधां करुणाभराद्राम् अतो मम नास्ति गतिर्नका। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण Retreat of my spiritual master Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj.
And Nityalila Prishtam Vishnupada Ashtodhara Bhaktivedanta Sivanarayan Goswami Maharaj simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtodhara Satmad Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos seus mestres espirituais, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Simultaneamente lhe presta as mesmas humildes reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a todos os devotos sênios, todos os Vaishnavas e Vaishnavis e a seus respeitáveis convidados aqui presentes. So I am very happy to come your this yoga center. Yeah. Eh? Natural. The name. Yoga Center. Então, Maharaj está muito feliz de estar aqui, vir participar desse evento no Natural, esse Yoga Center aqui em Santo Antônio do Pinhal. This city I come before? No. No. You went This to is my a- house. Huh? You went to my house. Oh, I was in your house. Yeah. Not coming in this city. No, this is No, this city. only my house. Okay. So your house to come to center. Okay, that's good. Just I want to speak few words. You are giving yoga class here. Who is giving yoga class? Any other? Any other? Ah, very nice. Thank you. Okay. Okay, so you can speak few words as you like. Maharaj pede para você, Daniela, falar umas palavras, sim, você que é a professora de yoga, que está recebendo Maharaj aqui. Hola. Yes. Pasa, pasa. Hare Krishna. Estou muito feliz, muito obrigada. Não tem muito o que falar, é só muita gratidão, emoção. Estou muito. Uma felicidade que não tem explicação. Agradeço a todos que estão aqui. É um prazer, uma honra ter vocês aqui. Só agradeço. Muito obrigada, gratidão, namastê. Hare Krishna. So I'm very happy to hear you are practicing yoga. Então, Maharaj fica muito feliz de saber que vocês estão aqui e praticam yoga. That means how to unite it with the Lord. Porque yoga significa como a gente faz para se unir a Deus. Because we also unlimited time wandering in the cycle of repeated birth and death, and we are very far from the Lord. Porque nós já passamos tempo ilimitado perambulando pelo ciclo de repetidos nascimentos e mortes, e por isso nós estamos muito afastados do Senhor Supremo. So for this regard, Yoga Shastra explains this way how will we unite it with the Lord. E é por isso que o Yoga Shastra, as escrituras sobre yoga, nos explicam como a gente pode fazer para nos unirmos a Deus. Because Lord is our real father and mother. Porque o Senhor Supremo é o nosso verdadeiro Pai, a nossa verdadeira Mãe. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu, sakasya. Oh my Lord, you are my mother, you are my father, you are my friend, you are my all in all. Então, Maharaj cita esse verso que diz: ó meu Senhor, você é meu Pai, você é minha mãe, você é meu amigo, você é meu tudo. And all we are traveling. Different body, one body to another body. This is about we are traveling. Todos nós somos viajantes
viajando de um corpo para outro em diferentes espécies de vida. Huh? You are traveling. Who is traveling? All we are traveling. All we are traveler. Então quem está viajando? Todos nós somos viajantes. Try to understand this simple philosophy. Now soul has come this body. Then after a few years, then the soul will be give up this body and enter in another body. Procure compreender essa filosofia simples, pela qual agora nós somos alma, mas estamos vivendo dentro de um determinado corpo. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que abandonar esse corpo para voltar a nascer em outro corpo. Give an example when you are traveling. Maybe one place, one restaurant, few days you are staying. Then you leave that place and going another place and another restaurant you are staying. Por exemplo, se você está de viagem, você num determinado momento, você para numa cidade, fica hospedado, ali tem um restaurante, aí você fica ali alguns dias, mas depois você segue viagem, você faz a mesma coisa em outro lugar, você arruma uma pousada, arruma um restaurante, mas você vai fazendo isso sem parar. In the same way, soul, he goes one body to another body. Certain time, then soul resides in this body and then left this body. Da mesma maneira, a alma, ela vai viajando de corpo para corpo. E chega o momento em que ela precisa deixar um corpo para entrar em outro corpo. And now your soul resides this body. Yeah? Human body, cat's body, dog's body, animal's body, bird's body. Agora a sua alma mora neste corpo. Mas às vezes sua alma vai morar num corpo de gato, de cachorro e assim por diante. And when the predicted time will come, then automatically give up that body and enter in another body. Quando chegar o momento pré-determinado, aí você vai abandonar este corpo para em seguida entrar em outro corpo. But some miracle is going on this way. What is the miracle? When we are taking that body is all the bodily conception coming and remembering everything. When we give up this body and completely forget that body is all activities. Mas acontece um milagre, que quando a gente entra num determinado corpo, aí todos os conceitos ligados àquele corpo vêm à nossa memória. E quando a gente larga esse corpo para nascer em outro corpo, aí tudo isso que a gente experimentou naquele corpo a gente esquece. And now we are staying this body, human body. We remember all our activities, bodily conception, which are related with this body. We remember to them everything. Agora nós estamos no corpo humano. E enquanto nós estamos no corpo humano, a gente se lembra de todas as relações que esse corpo tem com os nossos parentes e assim por diante. And that many kinds of false egos are coming in this bodily conception. E aí, enquanto nós temos essa experiência, a gente manifesta diferentes tipos de falso ego, de conceitos ligados ao corpo. Lust, anger, enviousness, jealousy, many kinds of these types of activities going on this way. Então a gente experimenta luxúria, raiva, cobiça, inveja. Muitos desses sentimentos brotam na nossa consciência. For this regard, we are doing many kinds of good things or bad things. There is past activities, or sometimes we are doing sinful activities. E por isso a gente varia as nossas ações entre ações piedosas, boas ações, ou ações pecaminosas, más ações. Because why? Because this is coming from our lust and anger. This. E por que a gente faz isso? A gente varia entre ações piedosas e ações pecaminosas? Por causa da influência da luxúria, da raiva, da inveja e assim por diante. Actually, this thing is coming from our Maya's three gunas, Sattva, Rajas, Tama guna. They by force doing these things. Na verdade, tudo isso é manifestado pela influência dos três gunas,
Sattva Guna, a qualidade da bondade, Raja Guna, a qualidade da paixão, e Tama Guna, a qualidade da ignorância. In your life, many things you realize yourself, but very difficult to control. À medida que você vive a vida humana, você se dá conta de uma série de coisas, mas você tem dificuldade de manter controle. Many things you know, which is good and which is bad, but still sometimes you are doing some bad things. Você tem sim noção do que é bom para você fazer e o que não é bom para você fazer. Mas volta e meia você perde o controle e você faz algo que não é bom para você. You honestly tell me, what things you are doing bad, but you know that is bad. Então, honestamente, você pode dizer, entre as ações que você realiza, quais são as ações boas e quais são as ações ruins. Which is that? Pergunta, ele está perguntando, vocês honestamente, vocês podem dizer, né, para si mesmos, o que eu faço que é bom para mim, favorável, e o que eu faço que não é favorável para mim. Okay, just I tell to you, you are very shy. No, don't. So try every cigarette packets and every single of cigarette written what they written. Smoking is harmful for the health. Ela fez uma brincadeira com vocês, dizendo que vocês não vão se manifestar agora porque vocês são tímidos, mas foi só uma brincadeira. Agora está dando exemplo você compra um maço de cigarro e tem aquela mensagem, né? Fumar faz mal à saúde, foi provado que fumar provoca câncer, sempre tem aquelas fotos horríveis no maço de cigarro. This is true. Every cigarette international law is there. Every cigarette packet, every single cigarette written. Smoking is harmful for the health. Essa é uma lei internacional. Todo fabricante de cigarro tem que escrever lá no maço que fumar faz mal à saúde. Not only ignorant people they are smoking, even intelligent people, lawyer, doctor, students. Aí vocês podem perceber que não só as pessoas ignorantes fumam, mas pessoas inteligentes, médicos, advogados, estudantes. This is true. Ignorant people, they have no knowledge, they are smoking, there's another thing. Even the intelligent person, lawyer, doctor, they have completely knowledge. They are saying, então, assim, com certeza algumas pessoas que fumam, elas não têm noção do mal que elas estão dando para o seu próprio corpo. Mas pensem bem, as pessoas inteligentes, que têm formação, elas também estão soltando a fumacinha. Why? Maybe question will come. Why they are smoking cigarettes? Mas por quê? Talvez vocês se perguntem. Por que essas pessoas, mesmo tendo conhecimento e inteligência, por que elas fumam? If you smoking the cigarette, then your cancer will come. Health will be bad. And these things, you know everything. Because everything is nicotine, one kinds of things are there. That is very harmful for your lungs. Então, todo mundo sabe que quem fuma, com certeza, está na fila do câncer. A nicotina, né, é um ingrediente, uma substância altamente nociva à saúde. Understand? Those who are smoking cigarette, their lungs cancer coming. Então, aqueles que fumam, o câncer está tomando conta dos seus pulmões. So why they are knowingly doing bad things? Então, por que essas pessoas conscientemente fazem coisas que não são boas para elas? I am not making this question. Arjun, he asked this question to Krishna. Kema, kena, kema, baladapi niyojita. Who by force perform me these types of things? I know what is good, what is bad. Então, Maharaj não está fazendo essa pergunta. Na verdade, quem faz essa pergunta é a Arjuna, a Krishna, na Bhagavad Gita. E ele pergunta para Krishna exatamente isso. Krishna, eu não consigo entender que elemento é esse que a força me faz fazer coisas que são prejudiciais para mim. How many of you heard about the name of Srimad Bhagavad Gita? Quem de vocês já ouviu falar do nome desse texto sagrado chamado Srimad Bhagavad Gita? You heard? You? Oh, you? Who wrote Bhagavad Gita? Quem escreveu Bhagavad Gita? Maharaj está perguntando. Anyone? New person? Alguém se lembra? Alguém já observou? Quem escreveu Bhagavad Gita? Who? Taruni Phala. Krishna the Grand Vedapes.
Mahabharatam, the Bhagavad Gita, that is one part of Mahabharata, and the battlefield of Kurukshetra, and the conversation between Krishna and Arjuna. Krishna, Arjuna, he asked some question, Krishna, he gave that answer. Actually, that is called the Srimad Bhagavad Gita. Então, o autor da Bhagavad Gita chama-se Krishna Dwaipayana Vedavyas e ele escreve Mahabharata e 18 capítulos do Mahabharata são o que nós chamamos de Bhagavad Gita, que é a conversa entre Krishna e Arjuna. Arjuna faz as perguntas e Krishna dá as respostas. Arjuna asked this same question, just I also told you. Here every people in this matter. Most of the people, they know what is good, what is bad. Why they are committing many kinds of bad things or sinful activities. Então, as perguntas que a Arjuna faz são as perguntas que a gente faz em momentos de consciência. Porque a Arjuna observa, né, como as pessoas têm essa tendência a fazer coisas boas ou ruins. Então, uma das perguntas importantes que ele faz e que a gente deve se fazer assim, mas por que as pessoas às vezes agem piedosamente, às vezes elas agem pecaminosamente? And Lord Krishna, he gave very simple answer about this question. E o Senhor Krishna dá uma resposta muito simples a esta pergunta. What the answer? Who knows? Qual é a resposta? Huh? What is that? A luxúria. What is it? Lust. What is it? Shri Bhagavan Vacha Karmaesha Krodesha Rajagun Samubhava Mahashan Mahapat Mahavitana Ihavairina. É unicamente a luxúria, o Arjuna, que nasce em contato com os modos da paixão, que é o inimigo pecaminoso que tudo devora. Don't know, follow. Okay, what is the meaning? O significado é que como a gente deixa que a luxúria, na verdade, o desejo que a gente tem de satisfazer os nossos sentidos, ela vem do modo da paixão e ela se transforma na raiva e kroda, se transforma em kroda, né? Quando você não tem seu desejo satisfeito, você tem raiva. E aí também, na verdade, esse é o maior inimigo da entidade viva e ele tudo devora. The purport about this verse, Kama Isha Krodho Isha Rajoguna Samadbhava. Actual lust, anger, enviousness are coming, mayas, and Rajaguna and Tamaguna. Então, o significado deste verso que os devotos citaram é que a luxúria, a raiva e assim por diante vem pela influência de Rajaguna, que é a qualidade psicofísica da paixão, e Tamaguna, que é a qualidade psicofísica da ignorância. This is the nature of the Maya, to influence the conditioned soul. Então, esta é a natureza de Maya, a energia ilusória que influencia a alma condicionada. Understand? Especially lust and anger, and destroy everything. Especialmente a luxúria e a raiva destroem tudo. Sometimes give an example. One person, he was driving one motorcycle, Então, Maharaj sempre dá esse exemplo da pessoa que estava pilotando uma moto. That time, about night time, dark. Já estava escuro e estava andando na sua moto. And on the road, police told, hey, stop, stop. E aí, de repente, um policial fez com que esse motoqueiro parasse. Because you have no light. Falou para ele parar. What did he say? You have no... Stop. Police told the person who is driving the motorcycle. Understand? Who is Jagvinda. Então o policial falou para a pessoa que estava dirigindo a moto que parasse, não é isso? Que é, Jagovinda já teve experiência. Because you have no light.
Ah, porque o policial pediu para ele parar porque a moto estava sem lanterna, sem farol, sem Yeah? nada. Understand? Traffic police will sight. You have no light. So without light, you cannot drive the motorcycle in this road. E aí o policial falou, se você não tem luz, não tem eletricidade, não tem luz na sua moto, você não vai poder dirigir à noite. That time he told, hey policeman, go out. I have no light, this is true. I have no also brake. Aí o motoqueiro falou assim, por favor, policial, saia da minha frente porque além de não ter luz, eu não tenho freio. Because if you are comfortable, automatically, Né? O policial vai se dar mal se ele ficasse na frente, né? that is means is why. Lust and anger destroys everything. Então essa é uma história para exemplificar como a luxúria e a raiva destroem tudo. So, Yoga processes these things also, how to control all our senses and how to connect it but united with Lord. Então todo o processo de yoga se baseia em como a gente pode fazer para controlar os nossos sentidos, de maneira que assim a gente possa manter um vínculo com o Senhor Supremo. If you not control your senses, lust, anger, these things, how possible to connect it but united with the Lord? Se você não controlar os seus sentidos, não evitar a luxúria, a raiva, assim por diante, como é possível que você fique em contato com o Senhor? What is our Rupa Goswami Pad, what did he say? Tell. Vacho vegam, manosa krodha vegam, jiha vegam, udara upastha vegam, etan vegano, ju visardini, sarvam premam prithvi, sasista. What is the meaning? Who knows? Significado do verso. Yeah? Jai Govinda. You know? Hola. Oh, you got driving motorcycle. No problem. Hola. Aquele que consegue controlar o impulso da fala, da mente, da ira, da língua, do estômago, dos genitais, ele está apto a fazer discípulos no mundo inteiro. Sequence it. Who can tell? Vacho Vegam. First you control the urges of your speech. Vacho Vegam. Então o Maharaj vai explicar na sequência o verso. Primeiro sentido que você precisa controlar, Vacho Vegam, o impulso para falar. Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam. Then you control the urges of your mind. E depois, Manasa, você controla os impulsos da mente. Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam. Control the urges of your anger. E depois, controlar a ira. Then Jiha Vegam. Control the urges of your tongue. E depois, Jiha Vegan, que seria controlar os impulsos da sua língua. Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Jiha Vegam. Then Udara Vegam. Control the urges of your stomach. Depois, controlar os impulsos do estômago. How much you eat, you have to calculate. Você tem que calcular quanto você vai comer. Understand? Quantidade, né? Less eating or overeating, both are the harmful for your health. Comer a menos ou comer a mais, essas duas formas de alimentação são nocivas para a sua saúde. If you less eating, then your body will be skinny. Then you are very weak. Se você comer menos do que o seu corpo precisa, você vai ser uma magricela e o seu corpo vai estar sempre assim, sua mente também. Or if you eat too much, then too much fat will come your body. E se você comer demais, aí você vai ter gordurinhas desnecessárias. Then again you spend money to go to, what is it called? Gym. E aí você vai precisar gastar dinheiro indo pra como é que é? Academia. Fat people are mostly going. And also running. Os gordinhos estão sempre indo pra academia, correndo de manhã cedo. Spend money for food, eating, and again spend money for gym.
Gasta dinheiro com alimento e depois gasta dinheiro com academia. This is true. Não é Not verdade? only this, many kinds of disease coming, sugar coming, and if you eat too much sweet, and sugar coming or not? Yes. Big problem. Não apenas isso, mas a pessoa que come demais, todo o açúcar que o corpo dela consome, mais problemas de saúde. Many devotees, when the festival going, they are eating many sweets. Then after 7 days, their sugar going very, very high. And Muitos devotos participam de eventos assim, que oferecem muitos doces, eles comem muito doce, aí depois de uma semana estão todos... because here Western world, they are eating, taking sugar, but they are not eating the bitter melons. Que aqui no Ocidente os devotos, né, consomem muito açúcar, mas não consomem alimentos amargos. Melão amargo, que é muito bom para a saúde. Understand? Have you understand the bitter melon? Very bitter. And if you take, then automatically your sugar will be controlled. É o melão de São Caetano, é muito bom, é muito amargo, mas muito bom. Se você sempre consome esse melão de São Caetano, aí você mantém a taxa de açúcar sob controle. And if you not buy, difficult to buy, find out the bitter melon, Kerala. But you can get neem leaves, very bitter. Brazil everywhere, I'm looking. Se você não conseguir o melão de São Caetano, você pode conseguir a carela ou a... Não. Oi? A carela é o melão São Caetano. Então você consegue folha de ninho, uma árvore que dá em praticamente toda a cidade do Brasil. E o giló? O giló também. Giló is a green vegetable in Brazil. Very good. Very bitter. Very bitter, but not so very bitter. Julo. Giló. Not so very bitter. Not so. Não é tão amargo, mas claro que é bom também. I'm taking sometimes also, but not so bitter. Babosa also. Aloe vera. Aloe vera? Okay. So I'm saying, Bacha Begum, Manosa Begum, Kia Jiha Begum, Udara Begum. Then Upasta Begum, the controller your urges of your chant. E depois, o sexto que é o pasta vegano, ou seja, controlar os impulsos dos órgãos genitais. This is also very important. Também é muito importante. Otherwise, your life will be spoiled. Caso contrário, você vai estar arruinando a sua vida. Understand? And chant holy names Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everything you can control of your senses if you properly chant holy names. This is the best process. Na verdade, a melhor maneira e a maneira apropriada de você controlar todos esses impulsos, todos os sentidos, é você cantar da forma correta o Mahamantra Hare Krishna. Understand? And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. If you chant holy names, then everything you can control. Se você sempre cantar os santos nomes, tudo que você precisa controlar, você vai conseguir controlar. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagna Nirvapanam Sreya Kairva Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam Anandam Mudhi Vardhanam Pratipadan Purnam Ritasadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories and Lord sweet holy names, Nam Sankirtan. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Todas as glórias ao cantar dos nomes do Senhor Supremo. Nama Sankirtan. Every day if you chant holy names, then miracle coming in your heart. Your realization will come automatically. Se você cantar os santos nomes todo dia, vai brotar um milagre no seu coração. Understand?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Especially in this Kali Yuga, in this age of Kali, Lord invested all his potency in his holy names. Então, especialmente nesta era cósmica em que estamos vivendo, que se chama Kali Yuga, o Senhor Supremo investe todas as suas energias transcendentais no Santo Nome. Lord has inconceivable potency, Achinta Sakti. In this Achinta Sakti, many things, miracle coming in our heart. Então, o Senhor, através de sua potência inconcebível, Achinta Shakti, faz com que aconteçam todos esses milagres no seu coração à medida que você cante Hare Krishna. But people, they have no faith. Mas as pessoas não têm fé. But if you have faith or not faith, no harm. Mas você tendo fé If ou you não chant tendo holy fé, names, you get the fruits. tendo fé ou não tendo fé, se você canta os santos nomes, você consegue os frutos. Because Lord invested all his potency in his holy names. Nam namakari bahuda nija sarvasati strapita nimita smarana nakalo etadrishi tava kripa bhagwan mamupi duddaiva mihadisa bhajana nanuraga. Because there are no different holy names and Lord Sri Hari. Então, Maharaj cita esse verso de Sri Chaitanya Prabhu, que diz que ele investe todas as suas energias transcendentais no cantar do Santo Nome. E que... que mais ele falou? Não tem diferença dos nomes e do Senhor. E que, muito importante, que não há diferença entre o Senhor Supremo e o seu nome. Because holy names is Sabda Brahma, transcendental sound, Sabda Brahma. Porque esses santos nomes são Shabda Brahma, são som transcendental. In this material world, we are talking to each other, that is called Sabda Samana, that is called material sound. But Lord's holy names, that is called Sabda Brahma, that is transcendental sound. Então, nesse mundo material, quando a gente conversa com as pessoas, a gente está emanando som material. Ao passo que o santo nome do Senhor, ele é inteiramente Shabda Brahma. Ele é vibração sonora transcendental pura. Because material sound just react in your body and mind. Porque o som material, ele só faz uma reação no seu corpo e na sua mente. What is that? If I glorify to you, you're very happy. Como assim? Se eu elogio você, se eu glorifico você, você fica feliz? And if I use some harsh words, then you become unhappy. E se eu usar algumas palavras ásperas falando com você, você vai ficar triste? Who is happy or who is unhappy? Quem é feliz e quem é triste? In your mind, just you thinking I'm happy or I'm unhappy. No campo da sua mente você pensa, eu sou feliz, eu sou triste. But if you listen the Sabda Brahma, transcendental sound, holy names, then your body, mind and soul are intoxicated with a divine love. Mas se você ouvir Shabda Brahma, o som transcendental dos santos nomes do Senhor, seu corpo, sua mente e sua alma vão ficar inebriados de amor divino. And this Sabda Brahma transcendental sound destroyed all your unwanted things, anarthas from your heart. E além disso, esse Shabda Brahma, esse som transcendental, destrói todas as coisas indesejáveis que estão dentro do seu coração. One atom bomb destroyed maybe one city, one country. Uma bomba atômica, ela é capaz de destruir uma cidade ou um país inteiro. But the Sabda Brahma destroyed millions anarthas, unwanted things from the heart of the living entities. Mas Shabda Brahma, o som transcendental,
ele destrói milhões e milhões de anatas ou coisas indesejáveis, impurezas que estão no seu coração. And all kinds of sound pollution completely clean with our rendering chanting of the holy names. E todo tipo de poluição sonora fica limpo uma vez que se cante Shabda Brahma, o som transcendental. In America, many scientists they test two kinds of sound. Just material people singing that sound and testing when any Vaishnava singing holy names. The two sounds they also tested. Then they realized how the difference is. Nos Estados Unidos já fizeram experiências, alguns cientistas fizeram experiências, eles gravaram pessoas emitindo sons materiais e gravaram os devotos, os Vaishnavas, emitindo o Shabda Brahma, o som transcendental, e eles descobriram o resultado de cada situação. When you chanting holy names or when you speaking, that the vibration going everywhere. And give an example, as like if you drop the one stone under the water. Então todo som que você vibra, ele se espalha por toda parte. Com o exemplo que se dá, você está à beira de um lago, aí você joga uma pedra no meio do lago, e aí o contato da pedra com o lago faz com que ondas se espalhem por todo o lago. When you drop the stone in the water, and that time many waves are creating. Só de você jogar a pedra no lago, se criam muitas ondas pelo impacto da pedra no lago. And all the waves circle and touching in the end of the shore. Então, todas essas ondas elas vão se expandindo até tocar na margem do lago. In the same way, the sound, vibration, when you are speaking, this vibration creating many waves and spread all over the world. Da mesma forma, a vibração sonora que você emite, você a emite e ela se espalha como raios por todo mundo. So in this holy name, that is called Shabda Brahma, transcendental vibration. Transcendental vibration waves, making many waves and going to everywhere and destroyed all kinds of unwanted things and destroyed all kinds of germs. Da mesma forma, se você emite o som transcendental, ele tem esse poder de se espalhar por toda a atmosfera e destruir do seu coração todas as coisas indesejáveis e também de limpar a atmosfera de todos os germes. I give an example. Once, one hunter, he entered in the forest. Maharaj vai dar um exemplo. Certa vez, um caçador entrou na floresta. That hunter, he saw one tiger just attack one sadhu saintly person. E o caçador, quando bem entrou na floresta, ele viu um tigre atacando um sadhu, uma pessoa santa. Then hunter, he shooted the arrow to the tiger. Then tiger left body. E aí, antes que o tigre atacasse o sadhu, o caçador lançou uma flecha certeira e matou o tigre. Then tiger soul manifested a very nice, beautiful form of the damsel and attained Vaikuntha. E aí a alma do tigre, assim, aos olhos do caçador, manifestou uma forma muito linda de dançarina e se elevou. Aí foi para os planetas celestiais. Uma dançarina celestial, muito linda. Then hunter became very surprised. I killed the tiger, but tiger manifested a very nice, beautiful damsel and attained to abode of Lord. Why? Aí o caçador ficou muito surpreso. Ué, eu matei o tigre e de repente ele manifesta essa forma de uma dançarina muito linda que se aproxima do Senhor. Mas por que isso? Then hunter, he asked the saintly person. Then hunter, he asked the saintly person, look, this tiger attacked you, but I killed the tiger, shoot it with my, what is it called? Arrow. But the tiger left body and his soul attained to Vaikuntha Dham with very nice, beautiful damsel body. Então, ele ficou confuso, o caçador, então ele foi perguntar ao sadhu. Estou confuso porque
eu fui defender o Senhor, atirei uma flecha no tigre, e o que eu vi foi que o tigre se tornou numa mocinha, uma donzelinha muito linda, e alcançou o planeta superior. Você pode me explicar por quê? And then central person told, after that time you were chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These are vibration of the transcendental sound. And enter in the ears of the tiger or simultaneously left body. Look how it's powerful, the vibration of transcendental sound. Aí o sadhu explicou para o caçador, na verdade, naquela hora que você lançou a flecha contra o tigre, eu estava cantando os santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna. Então a vibração transcendental que eu emanei entrou no corpo do tigre, no ouvido do tigre, e assim ele automaticamente teve o benefício de conquistar uma forma de uma bela donzelinha e ir para o plano superior. Tiger did not chant holy names, just vibration of the transcendental sound entered in his ears. Na He verdade, delivered from this material world. o tigre nem chegou a cantar os santos nomes. Ele teve a oportunidade fantástica de ouvir os santos nomes cantados pelo sadhu e assim ele teve essa experiência. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu asked to Haridas, Namacharya Haridas, tell to me that trees, birds, animals, they cannot chant holy names. How they will deliver from this material world? Essa foi uma pergunta que o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu pergunta para Haridas Thakur. Ele fala assim, Haridas, as árvores, os outros seres, as outras espécies de vida, que não são a espécie humana, eles não têm como cantar o santo nome. Como é que eles vão se beneficiar da vibração transcendental do santo nome? Then Haridas Thakur replied, Uchchasare nama sankirtane tarasa avatare. One who chants holy names loudly, this vibration, transcendental vibration, enter in their ears, also they will deliver from this material world. E Haridas Thakur respondeu, aquele que canta os santos nomes em voz alta, pela vibração sonora que ele emite em voz alta, esse cantar dele vai beneficiar todos os seres vivos à sua volta. So I request all, if you chant holy names, this very powerful transcendental sound, Nama Brahma. Então o Maharaj está pedindo a todos vocês que cantem esses santos nomes que são Nama Brahma, som espiritual transcendental puro. And automatically last anger, everything will be destroyed and attain to abode of Lord. Automaticamente todos esses empecilhos, a luxúria, a raiva, serão destruídos e vocês vão poder conquistar a morada do Senhor Supremo. Valo Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Valo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, oh Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Pra todo mundo vir tirar foto aqui. Ajunta mais pra sair. Hare Krishna, Hare Krishna. Mais grudadinho.